Oi pessoal, oi, boa noite. Mais uma aula de geografia. Agora nós vamos falar das conferências ou da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e a gente fala das grandes conferências que a ONU liderava, né? E que a ONU ainda lidera. Esse primeiro encontro internacional ele foi realizado em Estocolmo. Estocolmo fica na Suécia, continente europeu. E não foi nesse encontro assumido nenhum compromisso, mas a gente teve nesse encontro algumas características fundamentais, e dessas características geraram alguns objetivos. Nós vamos entender aqui agora quais foram esses objetivos. O primeiro objetivo primordial é a questão climática, né? Já existia pesquisas no mundo que indicavam que lá na época de 1850, né, com a Revolução Industrial e a queima dos combustíveis fósseis, já estava impactando, né, o clima, as mudanças climáticas. Também foram discutidos nesse encontro o agravamento do efeito estufa e o aquecimento global. Quando a gente fala em países do norte, né, do mundo, são os que sentem o maior impacto com as questões do aquecimento global. Por isso eles escolheram esse país nórdico, porque no norte as pessoas, quando o clima ele varia de 1, 2 graus, eles sentem muito. O segundo objetivo, pessoal, é discutir a qualidade da água. Na década de 70 já discutia-se o acesso humano à água. Quando eu digo acesso, é o acesso humano à água potável, é claro. Isso porque o acesso à água é uma questão de saúde pública. Também eles já estavam discutindo, vinculando, né, o uso dos agrotóxicos. Tem gente que fala, tem alguns pesquisadores que falam que os agrotóxicos, não tem pesquisa que fala que eles são prejudiciais aos seres humanos, mas pensa, já na década de 70, no século XX, já se discutia hoje. E hoje nós estamos no ano de 2020, essa discussão é mais forte ainda. Terceiro objetivo, pessoal, era o lançamento de metais pesados na natureza. Lembrando que tudo isso que estamos falando aqui está vinculado à segunda revolução industrial, realizada, é claro, né, na Inglaterra, com a expansão das indústrias pelo mundo, né, o uso cada vez mais desenfreado dos recursos naturais e a exploração e o descarte desses rejeitos na natureza. Quanto mais você exige da natureza, você descarta muitas coisas nos rios e nos solos. Esses foram os aspectos, pessoal, fundamental desse encontro, né? O Brasil, mais 113 países participavam desses discursos, dessas reuniões. E o que ficou nítido, né, nessa conferência, a gente percebeu no nosso estudo, e a pergunta que foi feita ali, o que ficou nítido nessa conferência? A divisão dos países. A gente teve uma divisão dos países preservacionistas, ou seja, aqueles que estão a favor, né, das discussões propostas na conferência, que tem que poluir menos, que as indústrias têm que produzir menos, e a discussão dos países em desenvolvimento, que era contra as medidas. Por que o segundo grupo era contra? É a pergunta que a gente tem que lançar aqui. Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Nós temos dois grupos, um quer preservar e o outro quer continuar o seu desenvolvimento. É claro, né, que o outro grupo estava começando agora a industrializar e não fazia sentido nenhum para eles, pois eles teriam que usar reservas, né, de combustíveis fósseis, eles teriam que poluir para alavancar a sua economia. Então eles eram contra essa questão da conferência aí. O que eles iam precisar? Eles iam precisar de usar mais a água, eles iam precisar de jogar mais metais pesados na natureza. Então eles eram totalmente contra isso. Qual grupo que o Brasil defendia? Olha, o Brasil defendia o grupo dos que precisavam se desenvolver. A gente acha que o Brasil, né, teria ficado do lado do grupo preservacionista, não. Quem fazia parte do primeiro grupo? Por incrível que pareça, os países que faziam parte do primeiro grupo, e o que era líder eram os Estados Unidos.
os Estados Unidos estavam à frente, né? Nesse momento da história, o Brasil ele vivia um milagre econômico, que é a expansão da economia brasileira. Ou seja, o que é isso? O Brasil estava se industrializando, tardiamente, é claro. Então o Brasil não queria de forma nenhuma ter que regredir, fechar suas indústrias de base para preservar a natureza. Já os Estados Unidos queria que os países preservassem mais, mesmo por uma questão geopolítica, para ninguém concorrer com ele, uma vez que os Estados Unidos e os países da Europa já tinham toda a estrutura industrial montada, e isso causaria uma dependência dos países que não se industrializassem. O Brasil foi um exemplo disso, que foi dependente dos Estados Unidos por muitos anos na questão industrial. Como o Brasil estava vivendo um período de industrialização, para ele não ia ser interessante preservar a natureza, mas ele precisava o quê? Expandir a sua fronteira. Expandir a fronteira agrícola rumo à Amazônia, expandir a sua fronteira agrícola rumo ao Cerrado brasileiro. Então o Brasil crescia economicamente, né? Fundamentado em dois princípios. Quais foram esses dois princípios? Crescimento industrial, utilizando os combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Estava ocorrendo no Brasil uma expansão agrícola para o Cerrado e para a Amazônia. E o que isso requer? Isso requer o quê? Se eu estou crescendo, eu tenho que desmatar, eu tenho que usar agrotóxicos indiscriminadamente. Por que os Estados Unidos na época ficou ao lado dos preservacionistas? Aí está a resposta, né? Para conter o avanço econômico dos países emergentes. O Brasil estava emergindo, estava subindo. Evitar a concorrência, como eu disse, e atrair, ou seja, isso atrai uma questão, né? Isso entra aí, né? Desculpa, uma questão geopolítica. O controle da economia capitalista, né? Na época nós estávamos na Guerra Fria, então os Estados Unidos queriam ser a maior hegemonia do mundo. Lembrando que ele disputava essa questão na Guerra Fria com a Rússia. Nesse encontro, os Estados Unidos disse que era a favor de frear o crescimento urbano e industrial do mundo. Então, assim, olha a situação. Eles não queriam que os países do globo crescessem industrialmente e nem a sua área urbana. Apesar de várias disputas, o encontro terminou com um documento, o encontro de Estocolmo. Um acordo teórico, é claro, né? Ou a Declaração sobre o Meio Ambiente Urbano. O que isso quer dizer? Quer dizer que relaciona os aspectos da natureza com os aspectos humanos, ou seja, considerava-se que o homem não fazia parte da natureza, que ele estava desvinculado da natureza. Olha para vocês verem, que absurdo, né? Esse documento diz que o ser humano é um ser integrante da natureza. Até então, né, eles não consideravam o homem como um ser integrante da natureza. Já esse documento agora reflete isso aí, que o ser humano é um ser integrante da natureza. Essa declaração gera duas consequências para todos os encontros. Aí a gente vai ter desdobramentos dos encontros do Estocolmo. A gente vai ter depois a Rio+20, o Protocolo de Kyoto e vários outros que nós vamos trabalhar aqui em sequência. Em consequência, né, primeira consequência foi criação da ONU para o meio ambiente, né? Ou seja, uma secretaria. A ONU agora teria uma secretaria só para falar de meio ambiente. Porque virou uma bagunça, né? Todos os países queriam defender o seu. Já disse uns por questões geopolíticas, para manter-se na hegemonia, como os Estados Unidos, queria que fosse preservada a preservação, e o Brasil queria outro rumo, não só o Brasil, mas outros países. Então ficou uma briga. Quando tem briga, entra a ONU para tentar intermediar. Segundo, surge o famoso desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, que praticamente não existe, surgiu dos desdobramentos do encontro de Estocolmo. Então esse encontro foi importantíssimo. Foi o primeiro, lembrando, foi o primeiro encontro ambiental que a ONU intermediou. A ideia central do desenvolvimento sustentável é a seguinte: é usar os recursos naturais e garantir o crescimento da economia sem o esgotamento da mesma. Isso é quase que impossível, né? A questão da reciclagem, aí entra uma série de questões. Isso foi o desdobramento da Estocolmo 72 em 1987. Então, pessoal, é isso.
A Conferência de Estocolmo foi uma das mais importantes e as outras conferências foram um desdobramento dessa. Depois nós vamos ter a Rio+20, que nós vamos estudar depois, e vários outros encontros ambientais. Por hoje é isso. Depois a gente vai disponibilizar esse material. Mas no mais, muito obrigado.